Jesus possa nos abençoar e é sempre uma alegria vir aqui para essa casa que é um ponto de luz em triunfo e um ponto de luz na nossa vida também. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante na nossa vida e que nós devemos nos debruçar em cima dele, porque nós vamos precisar muito dessas duas palavrinhas. Já precisamos até chegarmos aqui e vamos precisar ainda mais até o último momento de nossas vidas, que é a paciência e a resignação. O título da palestra é Necessidade da Paciência e da Resignação para a nossa jornada evolutiva. E eu digo mais, nós vamos precisar dessas duas palavrinhas não só nessa encarnação, nós vamos precisar durante toda a nossa estrada evolutiva. Quando nós sairmos daqui e formos para o mundo espiritual, estaremos lá também precisando de paciência e resignação. Então, quanto antes nós aprendermos essas duas palavrinhas e incorporarmos elas na nossa vida, melhor ainda para todos nós. Então, antes de nós adentrarmos ao tema doutrinário, nós vamos ver o que é que significa essas duas palavrinhas no dicionário. Nós encontramos paciência. O que seria a paciência? A paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso é ter paciência. Nós somos colocados constantemente em nossa vida em situações que vão requerer de nós a paciência. E as duas palavrinhas, paciência e resignação, elas andam bem juntinhas. Elas não se separam. Elas se unem para que nós possamos ter cada vez mais um bom desenvolvimento na nossa vida. É necessário a paciência. A paciência é principalmente baseada na tolerância, ou seja, tolerar as pessoas que estão ao nosso redor, aquele comentário que alguém de repente faça para conosco, ou uma situação em que a gente está envolvido. De vez em quando, a gente se sente incomodado com um comentário de alguém, que às vezes não é um comentário verdadeiro, mas a gente se sente tão incomodado. Então, é essa tolerância com os erros alheios também. Às vezes nós estamos, por exemplo, numa sala de aula. Eu, como professora, estou lá ensinando, ensino, repito. O aluno pede para explicar de novo, eu vou lá e explico. Mas aí quando chega na hora da prova, na hora do teste, ele erra. E aí o professor tem que trabalhar em cima do erro do aluno, para poder o aluno aprender. Se você não aprendeu esse assunto agora, nós fazemos o reensino. E assim a gente faz com todos os assuntos que nós damos e durante todo o ano. Do mesmo jeito acontece com nós, seres humanos, vivendo na vida. Nós temos que trabalhar em cima do erro das outras pessoas. Não trabalhar no sentido de enfatizar aquele erro, mas no sentido de repente, trabalhar ele em primeiro lugar em nós, porque quando nós nos sentimos feridos por alguma coisa que alguém fez, ou contra nós ou contra outro, nós temos uma ligação desse erro dentro de nós. Se a gente se sente mal, tem uma ligação. Então a gente trabalha primeiro em nós, ensina a outra pessoa. Às vezes, o nosso exemplo, ele ensina a outra pessoa. Não, se eu não gosto disso, eu não vou fazer com outra pessoa. Se eu não gosto que outra pessoa me critique na frente de outras pessoas, eu não vou fazer isso com outras pessoas.
Não vou criticar as outras. Estou aqui numa roda, mas você faz isso, isso e isso. Não. Às vezes o seu silêncio é uma das coisas mais importantes da sua vida. Então, ter paciência é primordial na nossa vida, porque nós somos colocados constantemente para estarmos ao lado de pessoas que vão nos testar. E se a gente não tiver paciência, em primeiro lugar, a gente adoece. Vai começar a ficar estressado e o estresse acarreta doença para a gente. A gente tem que ficar bem para viver. A gente tem que estar ao lado das outras pessoas, temos que conviver, mas nós temos que ter esse autocontrole. A paciência é parte primordial nossa, que nós temos que ter. E também, não só com relação às outras pessoas também, ter paciência para com nós mesmos, porque nós cometemos erros também. De vez em quando, a gente dá um deslize. E se eu não tiver essa paz dentro do meu coração para entender que eu errei, mas que eu posso recomeçar, a situação fica cada vez pior. Então, ter paciência também com os erros que a gente comete, com os deslizes que a gente comete, em primeiro lugar, e depois vamos ter essa paciência para com os outros também. Aí, outra palavrinha, resignação. Resignação é o mesmo que a aceitação, uma condição de estar submisso ao desejo, à vontade de outra pessoa ou da ação do destino. Mas no caso aqui, nós trocamos aqui essa palavra destino pela ação das coisas que Deus nos coloca. Porque no Espiritismo a gente não acredita no destino, porque nós fazemos o nosso viver a cada momento. Mas ser resignado é essa ação de se manter obediente às coisas, às provas que Deus nos coloca. Provas, inclusive, que nós podemos ter pedido no mundo espiritual para passar. Provas, inclusive, que nós devemos ter pedido. Tem uma palestrante que ela é da União Espírita de Brasília, Maíse Braga, eu assisto, tem muita palestra dela na internet, e quando ela já me tirou assim de muitas situações difíceis na minha vida, que eu estava assim muito fragilizada, e assistindo às palestras dela, eu fiquei assim fortalecida. E aconselho a todo mundo que puder, assista. Você bota Maíse Braga, União Espírita de Brasília, vão sair todas as palestras dela. E ela fala justamente nessa questão de você ter essa questão de aceitar-se e seguir em frente. Ela era bem taxativa e eu escutava assim nos meus momentos lá de tristeza, eu escutava e me reanimei, né? Então, ela fala aí sobre essa vontade que a gente tem de receber aquela. Eu me lembrei agora que ela falou o seguinte, que muitos de nós, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, ela diz que nós pedimos, muitas vezes chorando e de joelho, para ter a oportunidade de resgatar aquele débito do passado, né? Porque nós acreditamos na reencarnação, e a reencarnação é o espírito ter a oportunidade, mediante a vontade de Deus, de reencarnar várias e várias vezes até depurar o espírito, né? E aí ela diz que muitos de nós fizemos esse trabalho no mundo espiritual. Nós pedimos de joelho para encarnar e passarmos por esses momentos de provação em nossa vida. O estado de resignação é compreendido
como a ação de aceitar voluntariamente ou pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou de algo, mesmo que o indivíduo resignado não concorde com esta. Às vezes nós estamos passando pelo meio da aprovação, é um parente que de repente é difícil, mas a gente tem que conviver com ele, a gente tem que ajudá-lo, principalmente nós que temos o conhecimento da doutrina espírita. A gente sabe um pouquinho mais, não sabe de tudo, mas a gente sabe um pouquinho mais. E sabendo um pouquinho mais, a gente tem que ter paciência com esses irmãos que estão ao nosso redor. É um familiar, é um colega de trabalho, é às vezes um companheiro da seara espírita, mas você tem que fazer aquele trabalho, você tem que viver com aquela. Você não pode cortar as pessoas da sua vida. E é aceitar determinada coisa, mas não é o ato de aceitar puramente, é aceitar fazendo algo pela pessoa, fazendo algo por você mesmo. Por exemplo, um familiar difícil que você tem na sua vida. Mas o que é que você pode fazer? Você já deu exemplo, você já conversou, você já explicou. A pessoa não quer, mas tem o recurso da prece. Aliás, a paciência e a resignação são duas palavrinhas que andam junto com a prece. Porque terá momentos na vida da gente que nós não vamos poder fazer mais nada. A gente só vai poder estar ali ao lado daquela pessoa, segurando a mão dela, ajudando ela no que for possível. E quando não pudermos fazer nada, nós podemos orar pela pessoa. Quando a gente não tiver nada material, você já movimentou céus e terras, não tem mais recurso para ajudar aquela pessoa. Você pode estar ali ao lado daquela pessoa orando por ela. Orando por você também para suportar aquela dor, aquela aflição. E aí, outra palavrinha que anda muito ligada à paciência e à resignação, que é a resiliência, que tem tudo a ver. O que é resiliência? É a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à diversidade. É um termo usado em diversas áreas do conhecimento, tais como a administração, ecologia, física e psicologia, mas ela cabe bem aqui no contexto religioso. Inclusive, todas as religiões, elas falam sobre essa palavra, não é só o espiritismo. Resiliência é o ato de você renascer mediante uma problemática. E pode ter certeza, meus irmãos, toda vez que nós passamos por uma dificuldade em nossa vida, nós saímos dela melhor, com mais aprendizado. A gente sai com esse pensamento: por esse caminho eu não vou mais. Isso eu não faço mais. Eu não vou agir mais dessa maneira. Eu vou me manter em silêncio. É um aprendizado. E aí, muitas vezes, nós vemos uma pessoa assim, já madura, porque isso chega na madureza da idade física. Tem pessoas que são resilientes jovens, mas isso acontece mais com pessoas que já viveram algumas coisas na vida. E aí você olha e diz assim: como eu queria ter a paciência que você tem. Como eu queria ser calma como você é. Mas ninguém quer passar pelo que aquela pessoa passou. Ninguém quer viver o que aquela pessoa viveu, mas quer ter paciência. Então, a paciência, a resignação, a resiliência, elas vão vir, mas elas vão acontecer mediante o burilamento dessa pedra, desse diamante. O diamante, quando a gente tira ele da terra, ele é uma pedra preta, bruta. E aí o artesão, ele vai limpar a pedra, lava a pedra e vai lapidar. É isso que dá paciência. Essa lapidação, cada quebrinha que dá para o diamante ficar bonito daquele jeito, é um sofrimento,
é um aprendizado, é um momento de discussão que você tem mais acalorada, que você sai muitas vezes triste daquela, mas você aprende com aquilo também. Então, todos os momentos difíceis na nossa vida são aprendizados e nos trazem a paciência. É o burilamento dessa pedra preciosa que nós somos, porque nós somos filhos de Deus, herdeiros de tudo isso que a gente está vendo aqui. A natureza, esse mundo, as estrelas, o universo. Nós somos herdeiros, somos filhos dele. E nós somos tutelados de Jesus de Nazaré, aqui na terra. Você sabe o que é um tutelado? É uma pessoa que está sendo guardado por Jesus de Nazaré. Todos os seus passos ele observa. Isso é que é ser tutelado de Jesus de Nazaré. Então, se eu sou filho de Deus, herdeiro do universo, se eu sou tutelado de Jesus de Nazaré, porque ele nos tutelou, todos os terráqueos que aqui estamos, ele tutelou, ele trouxe para cá, para que a gente pudesse evoluir. Uns já evoluíram, avançaram, já estão em outros planetas, estão na esfera espiritual, mas nós ainda estamos aqui. Então, tendo essa certeza, é diferente de você dizer assim, eu estou sozinho no mundo. Tendo essa certeza, é um fortalecimento dos maiores, é o maior fortalecimento que eu possa até dar nessa palestra. E outra palavrinha que também tem a ver é a questão do respeito. Respeitar a vontade do Pai, a vontade, as regras da sociedade. O respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade. Todos nós que aqui estamos, nós vivemos em grupos sociais, seja do trabalho, seja aqui no centro, a nossa família, um grupo de amigos da nossa infância. Nós fazemos parte desses grupos. E o respeito, nós só somos aceitos nesses grupos porque nós respeitamos uns aos outros. E aí, seja em relações interpessoais ou em vista de normas, regras ou de um poder instituído, né? Por exemplo, nós participamos aqui desse grupo social do Despertar da Consciência e nós temos regras, tem um horário de começar a reunião, é importante que todos estejam aqui nesse horário da reunião, tem um horário de terminar, depois nós vamos ter o passe, e são normas que a gente tem. Então, eu não posso aqui, por exemplo, estar no meio da palestra falando alto. Eu estou falando alto porque eu estou fazendo a palestra, mas se eu estivesse aí sentada, eu não posso estar conversando, atendendo o celular. São normas que nós temos que cumprir. Do mesmo jeito, somos nós em sociedade, com os nossos amigos, parentes. O respeito pode se dar em diferentes níveis de relações, de poder, de hierarquia, em relações de inferioridade, de igualdade, de superioridade, hierarquia ou de poder. Ou seja, se eu chego numa escola, por exemplo, tudo que eu for fazer lá dentro, se eu não sou aluno, mesmo sendo aluno, eu tenho que comunicar à diretora. Ó, tal dia, se eu sou professora nessa escola, tal dia nossa turma vai apresentar um trabalho e eu gostaria que todos assistissem no salão. Aí você tem que pedir auxílio à diretora. São normas do local. Se, por exemplo, nós estamos caminhando na rua, nenhuma regra diz que eu tenho que dar bom dia, boa tarde às outras pessoas. Mas, por respeito, as pessoas mais velhas, criança, uma criança passa, você brinca com a criança, é respeito pela criança. Tem um velhinho que se senta lá toda vez que eu passo para ir para o centro, o velhinho fica sentado e ele já acostumou. Toda vez que eu passo na frente,
ele senta lá para poder eu dar boa tarde, boa noite, enfim, é respeito pelas pessoas. Isso a gente deve ter, né? E aí nós temos essa mensagem que é de Albino Teixeira, que foi uma psicografia de Franciscano Xavier. O nome da mensagem é O que mais sofremos, que tem a ver com essa palestra. Aí ele diz assim, são frases curtinhas, mas são frases assim muito intensas e que têm a ver com paciência e resignação. Ele diz assim, ó, não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, as dificuldades vão aparecer, mas aí nós temos que ter o ânimo de superá-la. Porque se a gente não tiver ânimo, a gente vai, com certeza, aumentar essa dificuldade. Então, o ânimo para enfrentar a dificuldade, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você esteja triste, mesmo que você esteja magoado, mas siga em frente, que vão aparecer meios. Em vários momentos na nossa vida, quantos e quantos momentos de dificuldade, nós fizemos uma prece e várias outras pessoas, Chico Xavier vai dizer isso, Divaldo Franco vai dizer isso nas suas palestras. Se faz uma prece e de repente as coisas começam a mudar e você começa a ter ideias. A espiritualidade inspira boas ideias. E aí as coisas começam a se modificar. É impressionante. O que mais sofremos no mundo, né? Não é a aprovação, é o desespero diante do sofrimento. Muitas vezes, diante da aprovação que nós estamos passando, nós vamos cair num sofrimento tão grande que é justamente onde chega a depressão, é onde vai chegar a obsessão também. Então, nós devemos ter cuidado para não deixar o sofrimento tomar a nossa vida, tomar o nosso proceder, tomar os nossos pensamentos. Que a gente possa passar pela provação da melhor maneira possível e dignamente. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Muitas vezes nós nos deparamos com a doença ou nossa, ou na vida de uma pessoa, e nós ficamos desesperados. Como é que eu vou agir diante dessa doença? Eu vou ter que mudar a minha vida, vou ter que não, por exemplo, não ir trabalhar, eu vou ter que passar um tempo afastado do trabalho. Como é que eu vou fazer? Mas tudo que acontecer depois daquela doença, tudo vai se resolver e tudo vai passar. Na imagem inicial, eu coloquei uma ampulheta, que é um marcadorzinho de tempo. E aquela imagem é justamente o que essa mensagem pede, tempo. Nós vamos ter um momento da saúde, mas nós sabemos que nós vamos ter um momento da doença. Eu tenho que me preparar no momento da saúde para no momento da doença eu estar fortalecido espiritualmente. Porque se eu estiver fortalecido espiritualmente, o corpo vai corresponder ao meu pensamento. Tudo é pensamento na vida da gente. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Muitas vezes nós temos aquela pessoa que a gente ajuda, em toda família tem isso. Mas a pessoa nunca sai daquele estágio de sofrimento. E toda vez que você conversa com ele tem uma coisa ruim para contar. Mas é justamente esse parente que está ali na sua equipe familiar
que você precisa trabalhar. Ele só existe porque você precisa quebrar essa mágoa dentro do seu coração, de ter ele na família. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu faço as minhas coisas, eu tento prosperar, mas fulano de tal toda vez é aqui. E me conta tristeza, e me pede as coisas. É esse que você tem que ajudar, é esse que precisa de você. Não é aquele sadio, não é aquele bonzinho que só lhe conta coisa boa. É esse que você precisa ajudar. Ele só existe porque você precisa quebrar isso dentro de você, essa mágoa que você tem, né? E ter paciência e ter resignação, porque ele só existe porque você precisa, eu preciso. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Então, o fracasso, ele pode chegar numa relação que de repente você não está sabendo controlar, ou de amizade, ou um parceiro mesmo, um esposo, um noivo, uma noiva, um namorado, uma namorada, né? O fracasso pode ser o fracasso financeiro também, onde você vai perder ali por alguém ou por alguma coisa. Botou dinheiro numa empresa, a empresa faliu. Pode ser esse tipo de fracasso. Pode ser um fracasso profissional. Você tenta passar no concurso e nunca consegue. Será que você não está precisando ir por outro caminho? Né? Então, onde foi que eu errei? Vamos fazer essa pergunta? Será que eu escolhi direito essa pessoa que está do meu lado? Será que eu não fui pelo impulso da paixão? Será que eu calculei direito se essa empresa ia dar certo na cidade onde ela está? O que foi que eu fiz? Será que eu tirei dinheiro demais lá e não fui empregando? Porque todo emprego, toda empresa, quando você abre, tem uma parte de tempo que você só vai investir. Às vezes leva anos para você conseguir o retorno de volta. Será que você investiu e pensou que ia poder tirar logo? Pense, onde foi que você errou? Certo? Será que você estudou para fazer aquele concurso direito que você queria passar? Será que você baixou as provas da banca que você ia fazer para responder em casa? Onde foi que eu errei? Pensemos direito nisso aí, meus irmãos. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Porque muitas vezes, meu irmão, nós todos, nós amamos as pessoas, mas nós queremos ser amados. Isso é uma regra. Mas será que eu não estou amando, pensando primeiro em ser amada, sem pensar em amar primeiro, né? Então, às vezes, a gente fica triste com ingratidão. Mas qual foi o meu primeiro pensamento? Vamos relembrar, vamos voltar ao início dessa situação toda e vamos ver se nós não temos parte nessa ingratidão que nos foi feita. Será que a gente não viu indício disso lá no comecinho? E muitas vezes nós vemos. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. A gente tem que se reconhecer pequeno, meus irmãos. Nós temos que nos reconhecer pequenos, porque nós somos pequenos. Às vezes nós vemos a grandiosidade das outras pessoas, os bons sentimentos que as outras pessoas têm, a riqueza, a prosperidade financeira. Será que eu não estou olhando só para o quanto as outras pessoas são grandes? O que é que eu estou fazendo para ser grande também? E aqui não pensemos só na questão material, pensando na questão espiritual, que é a nossa primeira. O que é que eu estou fazendo para ser grande como Francisco de Assis?
Eu admiro tanto Francisco de Assis, que era foi santificado pela Igreja Católica e é um espírito evoluído que cuidava dos animais. Tinha aquele amor. O que é que eu estou... Eu admiro tanto ele, mas eu sou tão pequena. O que é que eu estou fazendo para ser grande também? Vamos pensar nisso aí, meus irmãos. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Porque muitas vezes nós nos sentimos injuriados pelas outras pessoas. Mas aí a gente tem o nosso orgulhinho ferido. Aquele sentimento, por que fulano de tal pensa isso de mim? Por que fulano de tal fala isso de mim? Aí fica remoendo aquilo, né? Então, adoecemos até com essa questão da injúria. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres, né? O resultado da tentação. As tentações que estão ao nosso redor, né? Conseguir, materialmente falando, conseguir dinheiro facilmente, né? Sem trabalhar, sem correr atrás, conseguir o amor das outras pessoas e trair essa pessoa. Não é a tentação, é não aguentar aquilo que vem depois da tentação, se você cair nela, né? E aí ele vai terminar dizendo isso aqui. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Porque a velhice ela vai chegar para todos nós, se nós não falecermos, não desencarnarmos jovens, a gente, com fé em Deus, vai chegar à velhice, né? Para trabalhar ainda mais espiritualmente todos nós. Mas a questão do amor às aparências que a gente traz, que a gente vai vendo, o cabelo vai mudando com o tempo, a pele vai mudando, os ossos começam a doer, não é, Roberto? E aí as doenças vão chegando, doenças de idade vão chegando, mas aí a gente quer ter sempre aquele corpo jovem, perfeito. O que é que você está fazendo com o corpinho que você tem na sua juventude, né? Será que você está usando o seu corpo para o bem seu e das outras pessoas? Pensemos nisso, meus irmãos. E aí ele completa brilhantemente. Ele diz assim, ó: como é fácil perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Ou seja, a solução de todos os nossos problemas não está com o outro, está conosco mesmo. O que é que eu vou fazer diante dessas dificuldades que eu tenho? Qual é o proceder que eu estou tendo? Será que eu estou usando o silêncio para as minhas injúrias? Será que eu estou fazendo aquilo que eu posso para ser melhor? No final de tudo, é você e Deus. Você é casado, você tem seus filhos, você tem sua nora, você tem seus amigos, mas nenhum deles vai estar junto de você quando você prestar contas no mundo espiritual aos seus credores, aos seus ajudadores, ao seu anjo da guarda, porque nós temos uma equipe grandiosa de espíritos que foram avalizadores nossos para poder a gente reencarnar aqui. Nós temos uma equipe grandiosa. O que é que eu estou fazendo para fazer jus a esse esforço que eles fizeram por mim? Eles pediram, a gente pediu, eles estão mais próximos de nós, os nossos familiares, os nossos guias, os nossos
protetores de tarefa que nós viemos, quem trabalha na casa espírita, tem um protetorzinho de tarefa, um espírito que caminha com você, seja o médium, seja o doutrinador, seja o passista, seja a pessoa que está lá na porta recepcionando, seja a pessoa que varre o chão do centro. Tem ali um espírito. Na realidade, todos nós temos. Trabalhador ou não, nós temos. E eles fizeram de tudo para a gente estar aqui desempenhando esse trabalho. Qual é o nosso papel? Para fazer jus a essa investida que eles deram em nós. Pensemos nisso, meus irmãos. Tenhamos mais paciência e mais resignação. Sejamos resilientes e respeitemos os outros também. Aí nós temos aqui essa obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra que foi editada, foi codificada por Kardec. É um livro muito importante que todos nós devemos fazer a leitura. Eu aconselho. Quem não tem o livro físico, hoje em dia nós temos até o áudio do livro na internet, de graça. Você pode baixar em PDF para ler em qualquer lugar no seu celular, em qualquer lugar que você esteja. Você pode, de repente, fazer uma viagem, colocar ali o fonezinho de ouvido, baixa o áudio antes, coloca ali o fonezinho de ouvido, vai escutando. Você tem a possibilidade de fazer o Evangelho no lar, que eu já fiz uma palestra aqui anteriormente falando sobre a importância do Evangelho no lar. Que, inclusive, o Evangelho no lar vai nos fortalecer, nos propiciando a paciência, nos propiciando também a resignação. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 pontinhos. O primeiro é a paciência. Esse ponto ele foi escrito por um espírito protetor, mas é a irmã Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo. E ela começa o texto dizendo assim: a dor, paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí você vai dizer assim: Guta, como é que pode? Deus me ama. Como é que ele vai me enviar a dor? Como é que pode? Aí a gente volta lá para nossa volta aqui, antes da gente chegar aqui na encarnação. Aquela conversinha que eu disse a vocês. As dores são as provas. E essas provas, elas foram pedidas muitas vezes por nós. Se você está aqui, é porque você pediu para passar por esses tipos de provas. Aí entra a equipe espiritual que cuidou de você lá no mundo espiritual, organizou a reencarnação, quem iam seus pais, quem iam seus irmãos, organizaram tudo. Aí disseram, olha, vai chegar um momento que sua mãe vai adoecer e você vai ter que cuidar de sua mãe, com todo amor e carinho. Aí vai chegar um momento que, lá no mundo espiritual, eles disseram, eles nos avisaram. A gente traz isso como intuição. Olhe, você vai ter que trabalhar como professora, porque em outras encarnações você desviou muitos adolescentes. Aí você vai ter que vir trabalhar como professora. Tenha paciência, todo dia na sala de aula. Olhe, vai chegar um momento lá na sua vida que você vai passar por uma traição.
porque lá, naquela sua outra vida, você traiu um amigo, um parceiro, um esposo, uma esposa. Você vai passar. Mas nós vamos te ajudar. Nós vamos estar do teu lado. Nós vamos te intuir o melhor caminho. Você não vai ficar sozinho. Certo? Então ele diz assim, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, não fique com medo. Pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então você hoje está sofrendo isso, passando por essa dificuldade, mas você vai ter, não propriamente no céu, em outras encarnações, você vai ter o retorno desse sofrimento. Tudo que nós estamos sofrendo aqui, talvez seja o final de várias encarnações que nós passamos e que a gente agora passa por essa prova de fogo, que às vezes a gente acha tão difícil, mas que daqui a pouco, ó, tá aqui, ó, tá ali. A gente não consegue ver, porque a gente é muito imperfeito, a gente é imediatista. Nós queremos as coisas na hora, a gente não quer esperar. Mas, às vezes, a resolução do problema está ali. Ele diz assim, ó, a paciência também é uma caridade. Ser paciente com aquelas pessoas que se acham melhor do que você. Ser paciente com aquelas pessoas que não concordam com você é uma caridade. E ele diz lá na frente, uma das maiores, né, a de perdoarmos aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer. Então, saber perdoar aquelas pessoas que estão ali na nossa convivência e que são instrumentos do nosso sofrer. É uma das maiores caridades. O fardo parece pesado quando se olha para o alto, o fardo parece mais pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à frente. Então, ó, estou sofrendo, mas eu confio em Deus e eu vou continuar olhando para frente e pensando nele, seguindo em frente. Não se curvar, olhar para cima e bendizer a Deus. Não se curvar diante dos seus sofrimentos. E ele diz mais assim, ó. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de nós. E ele nada tinha que sofrer. Então, nós temos no Cristo o maior exemplo. E lá na obediência e resignação, ele diz assim, que a obediência e a resignação são duas virtudes. Esse pontinho, a obediência e a resignação, é um ponto que foi escrito pelo irmão Lázaro, aquele Lázaro, irmão de Maria e de Marta, que foi ressuscitado, morava em Betânia. Ele foi um dos espíritos que ajudou Kardec na codificação e veio aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na obediência, capítulo 9, obediência e resignação. Ele diz assim, a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Né? Se você souber colocar ele em prática, ela anda, a obediência e resignação vai andar ali sempre ao lado da doçura, a doçura do nosso coração, mediante as tribulações. É difícil, Guta? É muito difícil. Você andar ao lado do sofrimento, mas ali com aquela doçura, tendo. E eu tenho, na minha vida, o privilégio de dizer que convivi com pessoas que tinham essa mesma resignação, né? E eram pessoas doces, eram pessoas amáveis. A gente sabia do sofrimento delas, mas nós chegávamos lá na casa dela, ela não deixava transparecer em nenhum momento.
e era sempre alegre, sempre divertida, sempre dava conselhos bons. Nós temos na nossa, todos nós, se nós formos vasculhar, nós temos esse tipo de exemplo na nossa vida e que são colocados na nossa vida não por acaso, para que nós possamos seguir ao exemplo, né? Então, Jesus foi a encarnação dessas duas virtudes. Ele foi paciente, ele foi resignado e foi obediente aos desígnios de Deus. Cumpriu tudo na risca, até o seu último instante aqui na terra. Então, ele diz lá na frente, né, Lázaro? Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos, obedecer à grande lei do progresso, que é a palavra de vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra seu entendimento, que fecha a sua cabecinha para o estudo, para o conhecimento, principalmente para o espiritual. O conhecimento material é muito importante, mas o espiritual é o que nós precisamos ter em primeiro lugar na nossa vida, porque é o que vai ficar, minha gente. O conhecimento espiritual é o que vai ficar. Tudo material vai ficar para trás. Agora, o que você conseguir aprender espiritualmente, isso você leva para a eternidade. Daqui a 1000 anos, esse livro vai fazer todo sentido. Daqui, quando você for um espírito puro, é que vai fazer sentido mesmo, porque você vai colocar tudo em prática, como Jesus colocou, né? Então ele continua dizendo assim: portanto, nós que somos os guias da humanidade, os espíritos, né? Em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde. Às vezes nós somos rebeldes. O caminho está aqui, para você seguir, mas você não quer ir por ali, quer ir por ali. Aí, de repente, dá tudo errado, aí você volta para o caminho de novo. Entendeu? É isso que a gente tem que se ligar. E eles fazem isso com a gente. Na realidade, quem faz somos nós mesmos com a nossa rebeldia. Essa daqui é forte, viu? Sua vontade rebelde por meio da duplação do freio da espora. Já imaginou? Freio da espora. A rédeazinha e a esporinha. Né? Sofrimento. Por quê? Por conta da nossa rebeldia. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Toda resistência orgulhosa da gente seguir o caminho do bem vai ser vencida pelo bem, porque o mal, de verdade, ele não existe. O bem é o verdadeiro. O mal é a ausência do bem. O bem que todos nós iremos fazer. Então ele diz assim: bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois que prestarão ouvido aos ensinos. Então, todo aquele que for brando e pacífico é porque deu ouvido aos ensinos de Jesus. E nós temos que ter em mente que a rebeldia vai fazer com que nós, cedo ou tarde, voltemos, vai fazer com que a gente caia, mas cedo ou tarde a gente vai seguir o caminho do bem. Aí nós temos aqui essa história bastante interessante, é o maior exemplo de resignação e de paciência também que nós temos está aqui na figura de Maria de Nazaré. Essa fotografia, na realidade, é uma pintura, uma pictografia, foi pictografada por um médium e foi dada de presente a Franciscano Xavier. E lá no livro Lázaro Redivivo, do irmão X, que é o nosso irmão Humberto de Campos, ele psicografou essa mensagem que está lá no capítulo 2, A Escrava do Senhor. Então, certa noite, Maria de Nazaré estava em casa
E João, que era o discípulo amado dela, de Jesus, foi dizer a ela que o mestre Jesus havia sido preso. Naquele momento, ela ficou apavorada, mesmo porque ela já sabia desde o nascimento dele as coisas que iriam acontecer com ele. Só que ela tinha esperanças que no último momento a pessoa que determinou que ele deveria ser crucificado iria, no último momento, dizer que ele não precisava ser. E aí ela começou a orar. Ela começou a orar. Veja, o exemplo de Maria de Nazaré. Ela soube que o filho dela, que ela sabia que era o rei dos judeus, e que era um rei diferente, queria trazer coisas diferentes, como realmente trouxe, ele foi preso. Mas ela, no primeiro momento, ela na realidade, naquele momento, ela não tinha nada para fazer. A única coisa que ela tinha para fazer, materialmente ela não tinha nada, mas a única coisa que ela tinha para fazer era orar. E ela pediu, ela suplicava a, a Deus que pudesse salvar o embaixador divino, porque ele era embaixador divino. Ela começou a pensar, a ressurreição de Lázaro não era uma prova de que ele era divino? As pessoas iam se lembrar disso no último momento. E ela orava, pedindo a Deus pelo filho. Só que ela não ficou quieta. No primeiro momento ela ficou em casa, mas aí depois ela vestiu uma túnica, um manto e saiu. E pensou em ir ter com ele na prisão. Só que os soldados impediram que ela chegasse lá. E aí, de repente, ela voltou para casa, se sentindo abatida, se sentindo triste, mas confiante em Deus. Em nenhum momento ela perdeu a confiança em Deus. E aí, João voltou e disse: ele foi levado a Pilatos. Só que Pilatos percebeu que aquele homem era justo, percebeu que Jesus era justo. E aí pensou que Herodes pudesse salvá-lo. E aí levaram Jesus de Pilatos para Herodes. E ele passou um tempo lá. Só que quando Maria chegou perto de Jesus, ela viu uma cena das mais horripilantes que ela nunca tinha visto na face da terra. Ela nunca tinha pensado em aquilo acontecer. Ela encontrou Jesus vestido com uma túnica maltrapilha, encontrou Jesus com uma cana na mão suja, como se fosse um cetro, e encontrou Jesus com uma coroa de espinhos. Ela quis avançar para tirar aquela coroa de espinhos e ela não conseguiu, porque os soldados não deixaram. Mas aí ela, chorando, olhou para o filho e viu no semblante calmo de Jesus, veja, ele estava com a coroa de espinhos, estava sendo ridicularizado pelas pessoas, porque diziam que ele era o rei dos judeus, e aí colocaram ele com aquela túnica de rei, maltrapilho, ridicularizando ele. Mas aí ele estava tão calmo, tão sereno, que ele entendeu que devia orar. E continuou orando e acompanhando Jesus. E aí Herodes chamou de novo Jesus e ela pensou: com certeza Deus vai fazer com que meu filho seja livrado dessa morte. E aí Herodes pergunta ao povo se o povo queria
que Jesus ou Barrabás, porque ele jogou também para o povo, porque ele sabia que ele era justo, ele sabia que não tinha nada contra Jesus, mas ele jogou para o povo. E quando ele fez essa pergunta, cresceu esperança no coração de Maria, porque ela disse assim: ele curou leprosos, ele curou paralíticos, curou cegos, ressuscitou Lázaro. O povo vai lembrar disso, só que o povo não lembrou e escolheram Barrabás. E aí ela, naquela ânsia de choro, naquela tristeza grandiosa, naquela revolta grandiosa, mas nunca pensando que iria acontecer o pior, e pensando que no último momento Herodes iria dizer para não crucificá-lo, ela lembrou do... Aliás, João chegou e estava perto dela, Maria de Magdala também, sustentando ela naqueles momentos de agonia para ela, que era mãe. E aí Jesus, no seu último ato, disse: filho, aí está a tua mãe com João. João, mãe, aí está o teu filho. E aí João cuidou de Maria, ela faleceu 13 anos depois da morte de Jesus, e João cuidou dela até o final. E ela viu ele tombar, a cabeça dele tombou, e naquele momento ela lembrou do anjo que anunciou o nascimento de Jesus. E ela viu que tinha se cumprido a vontade de Deus, mesmo com uma tristeza muito grande. E tem uma questão aqui que Humberto de Campos escreveu muito importante para todos nós. Sim, Jesus era seu filho, todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ele era filho dela naquela encarnação, né? Que ele só encarnou uma vez aqui na Terra. Ele não reencarnou. Mas ele era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, ela queria ter o filho perto dela. Mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios para Jesus. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Ela iria perder o seu filho, mas a vontade de Deus prevaleceu. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitórias no reino de Deus. Suplicava aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atenderia-lhe os rogos, não segundo os seus anseios de mãe, mas de acordo com os planos divinos. Então, não era a vontade de Maria. Naquele momento, Deus queria que se colocasse em prática a vontade de Deus. Jesus, ele poderia naquele momento ter dito assim, ele tinha poder para isso. Olha, eu sou o rei. Ele poderia ter dito isso. Eu sou o rei, acabou a conversa, eu posso, mais do que vocês. Mas ele não fez isso, porque ele usou de humildade e foi também respeitoso com a vontade de todos aqueles que estavam lá, inclusive de Herodes, de Pilatos. E aí ela diz assim, no finalzinho, quando o filho acabou de morrer: Senhor, eis aqui a tua serva, faz de mim segundo a tua vontade. E é esse pensamento de Maria que nós devemos ter na nossa vida. Nós somos servos do Senhor, meus irmãos. E todos nós, cedo ou tarde, que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nós vamos achar o nosso caminho de servidor. Mesmo que você não seja hoje, um dia você vai encontrar esse caminho de servidor. Então, que você tenha em mente que é servo do Senhor. Todos nós somos servos do Senhor e temos que fazer
em nós a vontade dele, a palavra dele. Cedo ou tarde, e um dia nós iremos nos lembrar de tudo isso e com alegria até. Que não seja tarde demais para quem ainda não é, e para quem já é servo, continuemos no caminho, porque a batalha é grande, o caminho é vasto e a luta é grande. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar, que nós possamos levar essa mensagem de paciência, de resignação para as nossas vidas e que nós possamos sempre, cada vez mais, tentar ser feliz e fazer o outro feliz. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a seu amigo, a Paula, e a presença de todos. E até a próxima. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Sempre. Agradecemos, né, a nossa vida, vida, santo, né? E era ela falando e eu relembrando um pouco aqui da minha vida na questão da resignação. Eu nunca tive, antes da minha vida atual, que eu tive a baixa visão, eu não tinha baixa visão. Sempre tive uma visão boa, como a de todos nós aqui presentes. Trabalhei muito tempo em banco, fui professora, amava meus alunos, a minha profissão, viajava muito com eles, tudo era totalmente independente e tinha uma vida assim, igual de todos, né? E cuidei do meu marido quando ele adoeceu, cuidei dos meus pais no hospital, gente familiar nosso, todo. E depois eu fico pensando assim, como Deus é bom. Porque se nessa época eu já tivesse baixa visão, eu não poderia ter ajudado nenhum deles. Eu não teria condições de ficar em hospital, de viajar com eles, de ajudar. E muitas outras pessoas que eu ajudei, independente de receber ajuda ou não, né? Que a gente sempre ajuda sem pensar, né? Vou ajudar porque depois eu vou receber de volta. Muita gente faz isso. Né? E hoje, com essa minha baixa visão, me sinto feliz do mesmo jeito. Nunca me revoltei por isso. E logo que minha mãe me deu com pouco tempo, começou a baixa visão. Então, por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. E naquela época eu já tivesse assim, como eu poderia ter ajudado? Porque eles precisaram tanto de mim, né? E outras pessoas. E continuo ajudando outras pessoas e sempre falando, paciência, vamos ter paciência, vamos ter calma, né? Assim, não se desesperar, acreditar, ter fé em Jesus. E a vida, a gente está aqui para isso. Depois de algum tempo eu sabia a notícia por que eu tenho baixa visão. Se eu continuar na prática de bem, eu não vou chegar à cegueira como é para me chegar à cegueira total na minha vida. E eu já agradeço demais a Deus essa realização, bem, aprendendo cada vez mais, querendo ser cada dia melhor e agradeço sempre, sempre por ainda estar conseguindo. Eu digo a meu irmão também assim, ela às vezes se revolta. Meu filho, se lembre como é o azul do céu, como é a lua, como é o mar, como é que são os seus filhos ou os seus netos, se você um dia chegar a ficar certo. É só lembrar disso aí que você vai ser feliz. Se você já viu isso, você sabe que é o azul, que é o amarelo, né? E é assim que a gente tem que ficar, né? Na nossa resignação, na nossa paciência,
nossos sofrimentos. Todo mundo tem problema, todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem essa, alguma coisa na vida para passar e para apreciar, né? Então, a vida é assim. E a gente tem que sempre estar agradecido. Agradeço todos os dias a meu Pai, a meu Deus, obrigada pela visão que eu tenho. Mila, eu vou lhe dizer uma coisa. Você deu exemplo real do que eu acabei de falar. Muito obrigada. Muito feliz. Exatamente. Muito bem. Amanhã a gente tem, logo após aqui, nós vamos ter parte. Amanhã nós vamos ter um estudo. E agora nós vamos fazer a nossa gratidão. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais esses momentos de aprendizado aqui no Centro Despertar da Consciência. Nós sabemos da nossa pequenez ainda, mas nós sabemos também, Mestre, da tua misericórdia por todos nós. Que possamos, hoje, ao sair daqui, sairmos cheios de renovação, cheios de bons sentimentos e que possamos colocar em prática tudo que foi estudado aqui pelo Evangelho. Que possamos levar para os nossos ambientes, nossos lares, nossos trabalhos, as vias onde nós, porventura, formos, a energia de paz e de amor que essa casa dispersa sobre todos nós. Te agradecemos pela vida que nos deste, pela oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui está. Os que não puderam vir, os desencarnados. Que todos nós juntos consigamos brilhar na tua estrada, Senhor Jesus. Seguir os teus passos. Nos fortalece, nos ergue, nos propicia saúde física e espiritual. Mas principalmente, que nós possamos entender que o outro é nosso irmão e que devemos não largar a mão de cada um. Nos abençoa, nos protege e seja conosco sempre, Jesus. Muito obrigada, assim seja.